né? Aqui, por exemplo, você tem a distribuição dos pluviômetros no mundo, mais ou menos assim. E aqui a gente vou dar um exemplo para você como é que é feito o sensoriamento remoto com os dois principais equipamentos, que é o radar e o satélite. Aqui tem o pluviômetro. Olha, aqui são 1, 2, 3, 4. Vamos supor, o CEMADEM foi lá e colocou 4 pluviômetros, tá? Aí ele colocou um radar aqui, tá bom? Aí o CPTEC tem esse dado de satélite, por exemplo, está disponibilizado. Aí você é um usuário, pegou esses dados na nuvem e está fazendo uma análise. Aí você vem aqui, beleza, o satélite, o que é que o satélite está vendo? Ele é um satélite no infravermelho, ele está vendo o topo da nuvem. Então você está vendo essa imagem aqui, ó. Isso é uma estimativa, utilizando uma equação empírica, depois eu mostro para vocês. E aqui é o radar. O radar está vendo algo em maior resolução, mas ele tem limitações da distância, tá? O radar está mais ou menos aqui, por exemplo. Então, isso aqui é a radial dele, então ele não consegue ver nada além disso daqui, tá? Então, ele está parado aqui. Então, o satélite dá uma visão mais geral, né? Você consegue ver, mas ele é menos sensível, então ele pode ter um erro maior, né? Obviamente vai ter um erro maior. E o radar ele está vendo uma camada da nuvem. Ele não está vendo que está chegando próximo à superfície. Ele está dizendo que aquela camada pode estar caindo na superfície, tá? Mas nem sempre é assim. Essa figura mostra que não, por exemplo. Aqui tem a área maior, né? Mas a chuva que cai é essa área pequena aqui. E o pluviômetro, ele está vendo uma área específica, ele não está vendo a chuva total. Então, por exemplo, esse pluviômetro está vendo nada, esse aqui não está vendo nada, e esse aqui está pegando uma parcela muito pequena da chuva, né? Então você vê essa diferença. Qual é o ideal? Juntar tudo, né? E aí você tem um modelo de marriage dessas informações, a junção desse multissensor, né? Cada um tem a sua. Qual é o verdadeiro, qual é o mais certo? O pluviômetro, tá? Quem é o segundo melhor? O radar. Quem é o terceiro melhor? O satélite, tá? Então, assim vai. Satélite tem vários tipos. Quem é o melhor, infravermelho ou micro-ondas? O micro-ondas, dependendo. Se você quer ver alta resolução, o infravermelho. Se você quer ver uma análise mais física, o micro-ondas. Vou explicar o porquê. Aqui tem uma nuvem. A nuvem tem gelo em cima, tem água embaixo, a distribuição de hidrometeoros. Aqui o 0 graus Celsius, tá? Como eu falei para vocês, depende do sensor. O infravermelho, o que é que ele está vendo? A radiação vai sair daqui, vai interagir com essa nuvem, vai ser completamente absorvida, em parte, completamente não, parcialmente absorvida, e vai sair uma quantidade X. Essa quantidade vai ser aqui o satélite está medindo. Então, desculpa. O que o satélite está medindo, na verdade, aí, é a temperatura que sai do topo da nuvem, né? Com isso, você analisa, você faz uma colocação com algum dado de radar ou pluviômetro, e você acha uma equação empírica, né, que você tenta, baseado na temperatura do topo, dizer quanto está chovendo na superfície. Então, isso tem um erro consideravelmente alto. Aqui está um exemplo. Por exemplo, essa aqui é a estimativa do hidroestimador, o modelo da DSA. Aqui é a imagem de satélite, aqui é a imagem de satélite com hidroestimador, aqui é a imagem de satélite com hidroestimador e com radar. Por exemplo, aqui não tem chuva nenhuma, mas o radar está pegando chuva. Tá? Então, olha, vê a quantidade de chuva que não foi pega nessa imagem. Então, você tem uma subestimativa muito grande, né? E o radar já está vendo bastante coisinha aí que o satélite não está enxergando. O micro-ondas ele é interessante porque ele consegue interagir com os hidrometeoros. Então, dependendo do comprimento de onda, você consegue aumentar a energia. Por exemplo, você tem aqui a emissão, não só da superfície, mas a emissão dos hidrometeoros. Então, quando você olha a imagem, você tem, por exemplo, a superfície com temperatura de brilho menor e a nuvem com temperatura de brilho maior, vamos dizer assim, tá? Se você usa um canal de alta frequência, né, um canal acima de 50 GHz, por exemplo, você está vendo o espalhamento do gelo, ou seja, a radiação que sai da superfície ela vai atravessar a nuvem, ela não vai interagir muito com a água, mas quando ela vê um gelo, ela começa a espalhar. Aí você tem a radiação que sai daqui ela é menor. Então, se você olha uma imagem de satélite, você vê a superfície quente e o lugar da nuvem frio, né? Isso aqui é um exemplo. Por exemplo, aqui tem uma nuvem fria. Se eu uso o canal de 23 GHz, eu não consigo enxergar essa nuvem. Mas se eu uso um canal de 89 GHz, um canal de alta frequência, eu consigo ver essa chuva aqui, ó, porque ela tem gelo, né? Então, isso melhora a minha estimativa de chuva. Então, depende da nuvem, da microfísica daquela nuvem, e depende do satélite que você vai estar usando junto com os sensores, né?
O radar, aqui já mudei de sensor, tá, gente? Aqui eu não vou falar mais, só lá no finalzinho que eu vou falar um pouquinho do GPM, mas aqui eu já parei com os satélites. Agora eu vou falar um pouquinho de radar, que é o segundo instrumento que a gente usa em sensoramento remoto da atmosfera, nesse caso para pegar chuva. Tem outros radares que vem nuvem, tem outros radares que vem vento, esse tipo de coisa. Eu vou falar desse aqui que vem chuva. Então, basicamente, essa bola de futebol que vocês estão vendo aí que o pessoal usa é um radome, né? É uma área de proteção. Ele é hidrofóbico, ou seja, se a gota bate nele, ela escorre, por exemplo, em chuva, e para proteger a antena, né? Da própria chuva que o sensor está querendo medir. Então, o radar é basicamente assim, ele emite um feixe, né, eletromagnético. Esse feixe ele tem esse formato mais ou menos aqui, ele é cônico, né? E aí tem um centro dele que tem a maior quantidade de energia, essa energia vai diminuindo à medida que ele vai se afastando, tá? Então, essa energia, ela interage com as partículas, né? Aqui está mostrando uma só, mas na verdade o alvo ele é um conjunto de partículas, né? Então você está vendo um conjunto de hidrometeoros sendo retroespalhado. Nesse caso, a chuva, né? Então essa energia interage, ela é espalhada em diversos caminhos, e essa parte que volta direto para o radar é ela que vai ser analisada, né? Então, o radar depende, obviamente, do comprimento de onda, do mesmo princípio do satélite, né? Quanto menor o comprimento de onda, maior a frequência e maior vai ser a interação com gotículas menores, né? Então, quanto maior o comprimento de onda, menor a frequência e maior vai ser a interação com gotículas maiores, com gotas maiores de chuva, no caso. Então, o radar ele tem basicamente três produtos. Tem o PPI, que é o produto que a gente usa para monitoramento, que é esse que está aqui em cima, tá? Ele é apenas uma varredura, o satélite vai uma varredura só, né? E ele consegue, como ele é muito rápido, que só consegue fazer uma vez, então isso daí você consegue ter várias imagens durante o escaneamento, né? Aí tem o PPI, o RHI, que é o Range Rate Indicator, que na verdade é um corte vertical. Imagina que você está olhando uma nuvem na sua reta aqui, você para o radar e manda ele fazer um corte vertical, assim, cortar a nuvem no meio, né? Aí você consegue ver a estrutura vertical da nuvem. Isso é bom para você ter uma ideia, por exemplo, onde estão as correntes ascendentes, onde você tem as áreas mais perigosas, né? Isso geralmente é difícil fazer na operação. Geralmente você faz isso quando você faz o monitoramento de perto, né? E o CAP, que na verdade é o Constant Plane Position Indicator, que na verdade você faz vários PPIs em diferentes alturas, tá? Você vai elevando a antena e aí você escolhe uma altura e faz a porcentagem da refletividade em cada altura. Eu vou mostrar aqui uma animaçãozinha para vocês do que é um CAP, né? Do que é uma varredura completa, né? É mais ou menos isso. Ó. Então, o radar vai aumentando, vocês estão vendo isso aqui, ó, ele vai aumentando o ângulo de elevação e aí vai fazendo o azimuth, né? E aí você vai vendo a estrutura 3D daquele sistema, né? Daquela precipitação. Obviamente, à medida que você sobe muito a antena, você está vendo só o topo, né? E aquele que está mais próximo do radar, né? Porque está muito a parte mais de baixo, você não está conseguindo enxergar, né? Com essa informação aí 3D, você consegue fazer o CAP, né? E aí fazer o monitoramento. Hoje, acho que se não me engano, está cada 20 minutos, 10, 20 minutos. Então, é mais ou menos isso que eu queria falar para você. Então, a energia ela interage com a chuva, né? Um conjunto de hidrometeoros reespalha, né? E é interessante que essa refletividade radar que a gente chama, ela é proporcional à concentração desses hidrometeoros e do tamanho deles, né? Então, por exemplo, se eu tenho poucos hidrometeoros grandes, eles podem ter a mesma refletividade de muitos hidrometeoros pequenos. Então, por isso que a gente tem os radares convencionais não conseguem fazer muito essa diferença, tá? O radar convencional é aquele que emite a onda só na horizontal. Os radares polarimétricos, que é de dupla polarização, por exemplo, eles emitem não só na horizontal, mas também na vertical. E aí você consegue fazer essas diferenças aqui. Aí você já consegue calcular outras coisas que te ajudam a diferenciar que tipo de hidrometeoro ou que alvo é aquele que você está vendo. Uma das variáveis, por exemplo, é essa diferença de refletividade. Você faz a diferença entre a vertical e a horizontal. E aí você consegue ver o tamanho, mais ou menos, dentro daquele hidrometeoro,
da energia que está sendo espalhada, que tipo de hidrometeoro tem, não. Você não vai saber um por um, mas você sabe mais ou menos que tipo é. Então, se ele for grande, por exemplo, se ele for uma gota de chuva grande, é interessante que quando a gente pensa em microfísica de nuvens, as pessoas quando estão pensando o que é uma gota de chuva caindo, elas pensam que é o Zé Gotinha, né? Aquela coisa, né? Vem assim pequenininha e abre embaixo, né? Não é isso, gente. Uma gota grande, quando ela cai, ela parece um paraquedas, né? Devido à força de arrasto, ela vai aumentando a área de baixo, né? E essa área de baixo ela vai ficando chamada oplata, né? Então você está vendo que ela vai ficando horizontalmente maior do que na vertical. Então, quando você faz a diferença da energia vertical com a energia horizontal, a horizontal é maior do que a vertical. E aí você consegue ter uma ideia se aquilo é uma gota de chuva grande. E diferenciar isso de um granizo, por exemplo. Porque o granizo ele poderia ter a mesma energia na horizontal. E na vertical, ser a mesma coisa da horizontal. Coisa que uma gota de chuva grande, líquida, ela não teria, né? Porque a vertical ela é menor. Então, o que é o granizo? Alguns granizos úmidos, por exemplo, eles parecem gotas grandes, né? Porque existe uma película de água em volta deles, né? Então, por exemplo, se você usar o ZDR, você veria numa imagem que as regiões que têm granizo têm um ZDR próximo a zero, porque essa diferença entre horizontal e vertical é zero. E aí você consegue, por exemplo, ver regiões, por exemplo, se tem gota grande, se tem flocos de neve molhados, se tem insetos, por exemplo, pássaros, né? Se tem gotas pequenas, grota ou granizo, essa é uma questão mais de microfísica de nuvens, não vou entrar em detalhes. Né? Se tem neve agregada, o eco de terreno, esse tipo de coisa. E tem os satélites, né? Por exemplo, como o GPM, né? Que eu não sei se isso aqui vai funcionar, não vai. Que é aquilo que eu expliquei para vocês. Qual é a ideia de você usar dois radares a bordo de um satélite, né? Tipo, é o GPM. Aqui você dois radares, porque cada um trabalha numa frequência diferente, num comprimento de onda diferente. Você consegue ver mais ou menos a distribuição vertical desses hidrometeoros. Isso daqui é uma animação, dizendo, no melhor caso, como é que você teria. Né? Isso você não vai ter. Você tem um perfil vertical de refletividade, que é aquela quantidade de energia que é espalhada pelo hidrometeoro. Então, se você tem uma frequência maior, você está vendo coisas menores. Se tiver uma frequência menor, você está vendo coisas maiores. Né? Então, você consegue ver a distribuição de gota um pouco melhor. Tá? E aí você consegue melhorar essa estimativa, né? Essa é uma das razões. Existem mais duas. Uma porque o KU é melhor para a neve, né? E você consegue ter essa informação. Além disso, você consegue diferenciar as fases da precipitação, o que ajuda consideravelmente você ver a distribuição das gotas e como essas gotas evoluem ao longo do tempo, né? E espaço, no caso, na vertical. Aqui é um exemplo de um furacão, por exemplo, né? Como é que você vê essas coisas. Então, você consegue distinguir o que é que acontece no olho do furacão, na camada mais intensa, nas paredes do furacão e nas áreas mais fora dele, né? Além disso, o GPM, que é um satélite que tem um radar, ele tem uma constelação, né? Então, eu acho que eu tenho esse vídeo aqui em maior resolução. Então, por exemplo, aqui, ó, o GPM Core é esse vermelho aqui, ó, tá vendo? Mas ele é composto de uma constelação de outros satélites, onde você consegue, como eu falei para você, quando você usa um satélite de órbita polar, por exemplo, ou de órbita baixa, você tem pouca resolução espacial. Então, quer dizer, você tem pouca amostragem espacial, cobertura, e pouca resolução temporal, né? Mas aí, se você usa essa informação com outros satélites, você consegue completar, né? E aí você consegue ter uma visão global da precipitação, né? Onde o GPM Core é aquele que corrige os outros, tá? É ele que passa validando as outras estimativas. E aí você consegue desenvolver algoritmos para melhorar a estimativa de precipitação. Existem vários, né? E aí você consegue ter uma estimativa da chuva, não só global, mas em alta resolução temporal, né? 30 minutos, por exemplo. Bom, e também tem o CloudSat, que é um satélite que usa outra frequência, né? Que é uma frequência, não sei se eu tenho essa animação pronta aqui, deixa eu ver, não tem. Bom, ele é um satélite de 94 GHz, então é um satélite feito para nuvem, tá? E o que é que ele faz? Ele tem que fazer esse perfil vertical das nuvens, né?
Então, a mesma coisa que o GPM, a mesma coisa que o Turing, só que ele é feito para nuvem. Então, você consegue ver algumas características, por exemplo, não associadas à precipitação, mas associadas à própria nuvem mesmo. O problema desse satélite é que ele também sofre com alta atenuação. Então, se você tem uma nuvem muito carregada, por exemplo, é o sinal que ele está vendo, você está vendo as primeiras camadas, né? Mas aí, juntando esse satélite com o GPM, você consegue fazer uma análise completa da nuvem, da precipitação, esse tipo de coisa. Tudo isso para melhorar o entendimento das, dos sistemas que geram precipitação ou não, né? Experimento aqui para finalizar, gente, para fazer assessoramento remoto, para validar um satélite, para entender as nuvens, entender a precipitação, entender outros parâmetros, a gente faz experimentos de campo com alta resolução, com equipamentos que dão informações mais valiosas, né? Aqui foi o Chuva, né, liderado pelo Dr. Luiz Augusto Machado, onde a gente viajou para diferentes regiões do Brasil, tentando com o mesmo site, onde tinha um radar polarimétrico, tinha um radar de apontamento vertical, tinha um radiômetro, como eu expliquei para vocês, tinham sondagens a cada 6 horas, 4 horas, dependendo da estratégia, tinha um LiDAR que eu vou explicar depois, e aí a gente conseguia fazer essas medidas em alta resolução e entender como é que as nuvens. Tudo isso baseado em sensoramento remoto e utilizava algumas informações para validar esses dados, né? Esses experimentos de campo são extremamente importantes. Então, isso aqui era um radiômetro, um LiDAR. O LiDAR é o mesmo princípio do radar, mas só que ao invés de usar um comprimento de onda no micro-onda, ele usa um comprimento de onda no visível, por exemplo, né? Ele é um laser, né? Tanto que você consegue enxergar, por exemplo, quando ele está ligado à noite, obviamente. E aqui o que é que se faz com o LiDAR? Por exemplo, no meu caso, eu vi a base da nuvem e no caso, a espessura dela. Isso era muito importante para eu validar, por exemplo, as saídas dos meus modelos para colocar dentro do satélite e para colocar dentro das novas estimativas utilizando outros sensores remotos, por exemplo, como o radiômetro, né? Aqui tem uma imagem do Sapulcı, que é o nosso especialista em GPS. O GPS, por exemplo, é um satélite que orbita ele usa uma órbita média, né? Que a gente chama, ela é um pouco mais alta do que as órbitas que eu falei anteriormente. E o que acontece? Você consegue, a partir da ocultação do sinal de rádio, você consegue saber o conteúdo total de vapor que tem na atmosfera. Então, eu fiz um trabalho que é basicamente como é que varia, né, o vapor na atmosfera em diferentes regiões. Para que serve isso? Para você, por exemplo, ter uma ideia de quanto de água você pode converter em água líquida e converter em chuva, por exemplo. E isso é importante para o modelo, né? Então, algumas regiões têm características específicas, como você pode ver para esse gráfico aqui. E aqui está um outro radarzinho, que é um radar de apontamento vertical. Ele não faz azimuth, né? Ele não faz elevação, ele só fica parado no ponto. E aí ele faz a mesma coisa que esse daqui, se estivesse olhando para cima, tá? Que esse aqui é o radar polarimétrico, que é aquele que eu mostrei nas animações passadas. Então, ele faz esse perfil, cada um tem a sua limitação, obviamente. Ao olhar para cima, quando a chuva é muito forte, você não consegue ver muitas coisas, tá? Então, basicamente, são os níveis iniciais. Com isso, você consegue fazer uma descrição 3D das nuvens, da precipitação e da atmosfera. Isso aqui foi o artigo que a gente publicou, onde a gente consegue fazer as diferentes características das precipitações em diferentes regiões, né? Aqui veio o SOS Chuva, em seguida do Chuva, que tinha o objetivo de ver tempestades, né? Então, a gente usou os radares para fazer essas análises, junto com sensores de descargas elétricas e outras informações para estudar, por exemplo, o granizo, a própria descarga elétrica e o próprio deslocamento das tempestades. Aqui a gente fez um trabalho, aqui foi um aluno meu de mestrado, ele fez um sistema de previsão de descargas elétricas baseado em extrapolação, onde você acompanha as tempestades e aí você consegue dizer mais ou menos para onde elas estão indo. E no primeiro passo, né? E a gente calculou o skew desse modelo utilizando só dados de raios e verificou que isso está relativamente bom comparado com a literatura, né? Em torno de 50%. Dá para melhorar? Dá. É por isso que eu tenho outros 2 alunos trabalhando na mesma temática. Aqui o Green Ocean Amazon, que é o Go Amazon,